zonas de atividades logísticas no entorno de nossos principais portos, garantindo, assim, acesso multimodal eficiente e apoiado por uma rede de serviços e tecnologia logística adequadas à nossa busca por competitividade global. Tudo isso, claro, sem descuidar um minuto sequer da preocupação com a sustentabilidade do nosso desenvolvimento portuário. Como exemplo de nosso amplo programa de gerenciamento de resíduos sólidos nos portos, que permitirá, além de uma maior segurança no porto, a destinação ambientalmente adequada dos nossos resíduos. São iniciativas desse tipo que nos fizeram saltar da 41ª posição no ranking apontado pelo Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial em 2007, para a 21ª posição na mais recente pesquisa divulgada em 2010. Nossa meta é estar entre os 10 primeiros neste ranking até o final desta década. Mais um motivo para estarmos bem próximos da experiência da logística da Alemanha, por exemplo, que fica atualmente em primeiro lugar no ranking mundial. Agora falando sobre planejamento portuário. É claro que todos esses esforços devem estar planejados e por isso iniciamos o desenvolvimento do nosso Plano Nacional de Logística Portuária, que tem por objetivo conceber uma estratégia de longo prazo para o desenvolvimento ordenado do setor portuário brasileiro, definindo os meios e metas para a sua implantação, utilizando como referência os padrões dos melhores portos internacionais, permitindo elevar a capacidade operacional dos portos brasileiros, modernizar nossa organização institucional e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência e a qualidade da gestão do sistema portuário nacional. O nosso PNLP, que é o Plano Nacional de Logística Portuária, pretende eliminar a possibilidade de que a estrutura portuária seja apontada como um fator de estrangulamento que limita ou inviabiliza o pleno aproveitamento das potencialidades econômicas do país. Resumidamente, os objetivos estratégicos do PNLP deverão ser desdobrados em pelo menos 3 objetivos operacionais. O primeiro é de expandir a capacidade do setor portuário do país, de forma compatível com o crescimento esperado da economia nacional e da subsequente demanda por serviços portuários. Para ser alcançado, é necessário realizar novos investimentos de infraestrutura de portos para a expansão de sua capacidade, desenvolver áreas para novos portos, melhorar as conexões terrestres, incluindo articulação com a cabotagem, sobretudo, aumentar a produtividade dos atuais portos. O segundo objetivo do PNLP é de definir claramente o arcabouço institucional para eliminar entraves burocráticos ilegais e viabilizar uma precisa divisão das funções dos setores público e privado nessa expansão. Para ser atingido, é obrigatória a revisão e modernização da legislação portuária, o aperfeiçoamento da regulamentação e a consolidação de regras estáveis para a atração de investimentos privados. O terceiro objetivo é o de melhorar a eficiência de gestão, tornando-os mais competitivos, autônomos, lucrativos e autossuficientes financeiramente, de modo a despenderem menos da mobilização de recursos exógenos, principalmente do governo federal, estadual e municipal. Seguramente, a sua obtenção exigirá a concepção de um modelo de gestão mais adequado, incluindo marketing, banco de dados e sistemas de informação,
melhor estrutura de tarifas e aperfeiçoamento e expansão dos contratos de arrendamento. Vamos falar agora da integração intermodal. Outra importante preocupação do desenvolvimento de nossa logística diz respeito às nossas conexões intermodais e seu reflexo em nosso crescimento. Também podemos destacar os esforços de integração modal em ações de integração física da infraestrutura de transportes, representada pelo esforço nos investimentos de acessos terrestres e aquaviários nos portos, integração institucional, como o esforço do projeto Porto Sem Papel, e esforços de aprimoramento de gestão, como as avaliações para o modelo institucional mais adequado de gerenciamento para os nossos portos. O tema, por ser uma questão fundamental, está recebendo atenção prioritária do PNLP, em articulação com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, o Programa de Aceleração de Crescimento, o nosso PAC, o Plano Plurianual de Investimentos e os planos estratégicos do setor de transporte terrestre e fluvial brasileiros. O Brasil, após vencer desafios históricos como a inflação alta e a dependência exacerbada de capital estrangeiro, desfruta hoje de condições favoráveis para superar 3 outros desafios, sendo eles: elevar a taxa de poupança e investimento, melhorar a qualidade da educação, reformar radicalmente a matriz de transportes do país, reduzindo o peso do setor rodoviário e aumentando, em contrapartida, o peso dos setores ferroviário, fluvial e de cabotagem. Segundo o Ministério de Transportes do Brasil, a matriz de transporte brasileira depende preponderantemente do modo de transporte rodoviário. Em valores aproximados, a rodovia responde pela movimentação de 95% dos passageiros do país e 58% dos fluxos de carga, que, excluído o transporte de minério de ferro, supera os 70%. A participação do modo ferroviário atinge 25% e as hidrovias com 13% das cargas, restando aos modos dutoviário e aéreo participações em torno de 3,6% a 0,4%, respectivamente. Mais alarmante é observar que, quando tratamos de cargas com maior valor agregado, ou seja, cargas containerizáveis, a participação da modalidade rodoviária chega a praticamente 90%. É sabido que o transporte rodoviário não é eficiente para longas distâncias. Independentemente das razões históricas e econômicas que concorreram para a consolidação desse panorama, a análise do que ocorre em outros países de dimensões continentais comparáveis ao Brasil revela que a dependência da economia brasileira da modalidade de transporte rodoviário é muito forte, implica custos logísticos significativamente altos. As distorções do nosso sistema de transportes impõem um pesado ônus à sociedade brasileira, com custos desproporcionalmente elevados pelos padrões internacionais em termos de custo de logística de transporte. Estudo do Banco Mundial estima que no Brasil os custos logísticos representam, em média, 20% do valor do produto interno bruto. A participação é uma das mais elevadas quando comparada com o percentual de um conjunto de países com maior ou menor dimensão econômica do que o Brasil, onde geralmente esse custo não ultrapassa 10% a 14% do produto interno bruto.
Em função desses dados, o problema da integração modal será uma das preocupações básicas do PNLP. A partir desse enfoque estratégico, a prioridade fundamental é a melhoria como um todo da matriz logística, que tem uma dependência com as diversas modalidades de transporte e dos pontos de integração intermodal, como são os portos. Contribuições adicionais aos nossos portos serão concernentes à melhoria e expansão de suas próprias capacidades, ao desenvolvimento da cabotagem e à melhoria de suas conexões terrestres e ao aproveitamento de todas as oportunidades de desenvolvimento de acessos fluviais. Em um contexto em que o estrangulamento dos acessos terrestres é um dos principais gargalos apontados por técnicos e pelos próprios usuários dos portos brasileiros, já iniciamos as discussões para estudos de plataformas logísticas intermodais, integradas também por meio fluvial, os quais se encontram em fase de contratação no âmbito do Porto de Santos, principal porta do comércio exterior do Brasil e da América Latina. Os objetivos principais são a redução da movimentação de veículos terrestres, com origem e destino à área portuária, pois a elevada movimentação de veículos de carga tem efeito sobre toda a região metropolitana no entorno do porto e vem resultando em ineficiências econômicas na cadeia logística nacional, além de gerar conflitos sociais e perda de qualidade de vida na região. Além disso, é sabido que o transporte hidroviário é considerado por especialistas como o de menor custo e se mostra como alternativa que apresenta menores índices de emissão de poluentes,